Primeiro, agradecer a presença de vocês, né? Na verdade, nós estamos fazendo um papo de publicitário aqui, né? Gravei com a Aline também, depois vocês vão ter acesso na nossa TV UCP, conhecer um pouquinho da trajetória dela. Eu não acredito, eu acho que quem passou pela Aline? Não, né? Nós não temos aqui... Eu tenho um aluno aqui, mas que foi meu aluno na escola, tá? Na escola? No colégio? Não vou contar, não. Depois fala. Já se denunciou. É o Vitor? Vitor. Pelo sorrisinho no canto do lado aqui, já se denunciou. Vitor e os irmãos. Enfim. Mas, enfim, a Mas Aline... aqui na publicidade... Na publicidade, não. Esses rostinhos não, são novos. A Aline, inclusive, já até avisei o Matheus, né, que está aí empreendendo junto com um grupo de estudantes o nosso documentário comemorativo dos 10 anos do curso de publicidade aqui na UCP. E a Aline fez parte da nossa história. Eu fui, eu estava, né? Eu estava lá quando começou. Quando tudo começou, né? Fomos juntas para o Consum para aprovar, para o Conselho Universitário aprovar o projeto. E a Aline, claro, a formação dela é em letras. E é muito interessante, prestem muita atenção. Lembra que nós falamos sempre muito de repertório, de construção de repertório, de trajetória de vida? Muitas das vezes nós achamos que não estamos no caminho certo. Eu estou participando de uma disciplina, mas essa disciplina não tem nada a ver comigo, não sei para que isso vai me servir. A Aline se formou em letras, a formação dela é em letras. E aí ela, assim, para o nosso privilégio, para a nossa alegria, né, veio para o nosso colo, foi responsável pela disciplina de redação publicitária por muitos anos, e empreendendo no campo da publicidade, atuando em agência e com a formação em letras. E com toda essa experiência dela, trazendo esses caminhos, né, esses vieses e essa interdisciplinaridade que a gente fala de ser tão importante na construção de repertório, reforçando. Quando ela começar a falar, vocês vão olhar, vocês vão começar a babar e dizer assim, meu Deus, a fluência dessa mulher, o domínio, a competência dela. Então, é uma questão de vontade da gente estar desperto para o que nos permite essa construção, aquilo que nós permitimos nos atravessar. E esse é o papo de hoje, dentre tantos papos que nós vamos poder contar com a Aline. Ela sai em 2021, mas não nos abandona. Ela já esteve aqui em outras ocasiões, né, palestras deliciosas, mini cursos que ela oferece, né, inclusive agora ela também vai falar para vocês que nós estamos assim ofertando um curso que vai começar agora no dia 30, tem um curso, um mini curso, já esgotou, nós vamos abrir uma segunda turma, né, então fiquem atentos. É uma alegria muito grande ter você aqui, abraçar com saudade, companheira e parceira. Matheus já sabe que, né, que tem que entrevistar, porque tem que fazer, faz parte, tem que estar no nosso documentário. Vou deixar vocês com a Aline e sorvam tudo que ela tem para passar para vocês. E eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial. Obrigada, Kátia. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Antes da gente começar, vou falar um pouquinho da minha trajetória, complementar o que a Kátia já trouxe, né, um pouquinho aqui para vocês. Bom, sou a Aline Neves. Minha trajetória começa aqui na UCP. Esse ano fazem 20 anos de UCP. Quando eu entrei aqui a primeira vez para estudar, para fazer o curso de letras. Eu sou formada em letras, sou uma pessoa completamente apaixonada pela linguagem. Foi o que me atraiu dentro do curso de letras. Eu amo literatura também, mas eu sempre fui para o lado da linguagem, da comunicação. Me formei em letras, querendo dar aula, querendo ser professora, que é algo que eu também sou, mas no meio do caminho eu começo a minha trajetória como profissional mesmo, meu primeiro emprego como web writer. Então hoje o que a gente está chamando ali de content designer, UX writer, sei lá, lá em 2008, 2007, a gente chamava de web writer, que nada mais é o redator estratégico, que na época escrevia para portal, para site, decidia a estrutura, a arquitetura que o site ia ter. Hoje a gente faz isso não só para o site, mas faz para um aplicativo, para um produto digital, né? Então isso ampliou, mas eu começo nessa carreira com esse conhecimento de ser uma profissional da linguagem, da letras, mas que começa a atuar com redação estratégica. Passo pelas mãos da Kátia, como coordenadora, minha líder aqui dentro da UCP,
na coordenação de marketing da universidade, não só dando aula, né? Passo por algumas agências, inclusive aqui em Petrópolis. Retorno para dar aula, fiquei aqui quase 12 anos dando aula. Montei a disciplina de texto publicitário e redação publicitária junto com a Kátia, né? Então montei a ementa, fui lá aprovar com ela. E meados de 2021, eu migro, né? Eu retorno, digamos assim, porque agora com outro nome, eu vou para o X-Writing trabalhar com a redação e o design de conteúdo para aplicativos, para chatbot, para URAs, né, que é quando a gente liga para uma empresa e escuta aquelas gravações ou aquela vozinha falando com a gente antes de ir para um atendimento, modelos de atendimento, tudo isso aplicando o meu conhecimento de linguagem, de texto publicitário, de estratégia para essa atuação. Hoje eu volto aqui para conversar um pouquinho com vocês de um tema que para mim mora no meu coração mesmo. Ele é muito, muito, muito rico, muito caro para mim. Por quê? Eu só consegui... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu só consegui percorrer esses caminhos todos, né? E com certeza eu também sou a profissional que eu sou hoje, não atribuindo um grande valor a isso, né? Mas chegar a esse lugar pelo repertório que eu tive, pela leitura de mundo que eu vi, que eu fiz, né? Então, como a Kátia disse, muitas vezes você tem ali uma formação, mas se você amplia um pouco o seu olhar e entende o repertório que você tem, você consegue aplicar para outras áreas, enfim, ampliar essa atuação. Aí, antes da gente começar a falar sobre leitura de mundo, repertório, linguagem, construção de sentido e aplicar isso para a publicidade, eu quero fazer uma pergunta para vocês, bem simples. Boa noite, pode entrar. Uma pergunta para vocês simples. O que vocês leram hoje? Quais leituras vocês fizeram hoje? Alguém se arrisca a falar alguma coisa que leu hoje? Fala, meu bem. Eu li um pouco da minha metodologia do TCC. É leitura. Fala, meu bem. Eu li um pouco do Viagens Espontâneas de Verdade. Maravilhoso, livro maravilhoso, por sinal. Gente, nem sempre, quando a gente fala sobre leitura, a gente está falando só leitura de livro, tá? Fala, meu bem. Eu estava até falando levantado. Ah, desculpa. Porque eu fiquei nessa dúvida, como os dois disseram que eles realmente fizeram o ato da leitura. O meu tipo de leitura hoje, eu estava assistindo televisão e aí estavam passando algumas propagandas e eu estava analisando elas de alguma maneira para ver se eu encontrava alguma ideia ou algum projeto que a gente está fazendo. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Quantas coisas a gente leu só hoje? Eu falei com a Kátia hoje o dia inteiro por mensagem. Eu li todas as mensagens delas, né? Gente, o Instagram, os vídeos do TikTok, enfim, os vídeos que a gente assistiu hoje, olhares, roupas, música que a gente escutou, os memes que ficam aí, né, circulando no nosso dia a dia o tempo todo, até uma figurinha agora do WhatsApp é meme, né? Partiu de um meme. As pessoas, os silêncios, né? Vamos pensar, quando a gente entra, quando a gente está todo mundo aqui sentadinho, quietinho, esperando, aí de repente entra uma pessoa na sala e a gente observa essa pessoa e já pensa assim, nossa, ela parecia nervosa. A gente não leu essa pessoa? A gente não fez uma interpretação sobre o que ela estava sentindo ou o que ela pareceu, né, aparentou sentir? A gente faz leitura a todo momento. E a gente precisa desvincular esse conceito de que leitura é apenas do texto escrito. O Paulo Freire, que é um educador brasileiro, enfim, estudado no mundo inteiro, ele é referência em educação nas melhores universidades do mundo. Ele tem uma fala que eu gosto muito, né? Ele fala que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. O que ele quer dizer com isso? Antes da gente decodificar aquelas letrinhas ali, ou decodificar até uma pintura,
a forma como a gente está vestido, antes da gente de fato só ler o código ali, o símbolo que está ali, a gente precisa ou faz automaticamente uma interpretação do que aquilo de fato representa para a gente, para o mundo, né? Uma mesma obra de arte, um mesmo livro, um mesmo texto pode ser lido por 4 pessoas, exatamente do jeitinho que ele foi feito, e cada uma dessas pessoas tem uma interpretação diferente. Por quê? Porque quando a gente enxerga, né, no mundo as nossas referências, o que a gente constrói como visão de mundo, a gente coloca isso na nossa leitura. Tem um outro autor que eu amo, que é o Ítalo Calvino. Além dele ter alguns livros incríveis, clássicos, ele também fala bastante sobre leitura. E ele diz que o livro, o texto, a fotografia, seja lá o que for que a gente está lendo, linguagem verbal ou não, ela é metade do criador, metade do autor e metade do leitor. Exatamente por essa capacidade que a gente tem de atribuir sentido para aquele texto. Então, quando eu li Júlio Verne, cada linha que eu lia, ele escreveu de um jeito. Mas é o meu repertório, o meu conhecimento de mundo, a minha ideologia, a forma como eu enxergo a vida, que vai atribuindo sentido a cada uma daquelas frases. Então é como se obra, né, criador e quem vai ali receber de alguma forma aquela obra para apreciar, chegassem ambos ali fazendo 50% do trabalho. Então a leitura, ela vai sempre trazer esse aspecto múltiplo de significado. Um texto nunca está acabado, porque o que a gente lê hoje, com a visão de mundo que a gente tem hoje, socialmente como o mundo é construído, a ideologia que todo mundo tem, a gente vai ler de um jeito. Daqui a 20 anos, aquela mesma obra, de repente, pode ser interpretada de outra forma por uma comunidade, por uma sociedade. Aquele livro/filme O Vento Levou. É lindo, é belíssimo. Boa noite. Boa noite. É lindo, belíssimo. Mas chega, naquele momento, ele foi lido de uma forma. Se a gente traz para o mundo de hoje, a gente já vê algumas coisas ali que não são tão legais do ponto de vista racial, da escravidão, enfim. Aí a gente já vê a gente já lê com outro olhar. E entre outras obras. Então, assim, uma arte vai estar sempre conversando com a outra e a leitura ela vai estar sempre sendo construída a partir da nossa interação com essas obras e com essa, enfim, com o que é criado, né? E aí que está a grande sacada da questão da leitura. Não basta eu saber língua portuguesa para conseguir ler um livro em língua portuguesa. Não basta só eu olhar para uma fotografia assim, en passant, que eu vou dizer que de fato, só porque eu consigo ali entender as cores e tal, que eu de fato vou estar lendo no sentido mais profundo. Porque ler não é só decodificar o código que está ali. É interpretar, é perceber, é relacionar essa obra com a sociedade, com o que eu sinto, com o que eu sei, com a história, com o passado, com outras obras que foram realizadas antes. E aí sim atribuir sentido àquela peça, àquela obra. E aí que a gente começa a construir repertório. Porque é como se a gente tivesse, ao longo da nossa vida, construindo na nossa cabeça uma biblioteca invisível. Então, pensa mesmo assim, não precisa nem fechar os olhos não, mas quem quiser fecha os olhos um pouquinho. Pensa na sua biblioteca perfeita, ou numa biblioteca que você visitou. Como que ela é? Ela tem um monte de estante, biblioteca física mesmo, de livro físico. Se a gente pensar ou transformar essa sala aqui numa biblioteca, o que vai ser? Várias estantes, por vezes dividido por gênero, por tema,
mas um monte de livro. A gente, enquanto sujeitos aí viventes no mundo, com tudo que a gente vai lendo e construindo, sentindo ao longo da nossa vida, a gente vai formando na nossa cabeça essa biblioteca também. Que é como se a gente fosse assim, esse tema eu já acessei num filme tal, no livro tal. E aí a gente vai fazendo as ligações e percebendo que a gente constrói um repertório invisível ao longo da vida. Através de quê? Dos filmes, dos livros, da internet, das músicas, conversas, viagens. Quer ler o mundo melhor do que numa viagem? Que você consegue encontrar isso tudo numa outra cultura, numa outra cidade? E todas as experiências da nossa vida, né? E o ponto-chave da questão do repertório. A gente passou a vida criando essa biblioteca invisível. Quando a gente vai criar alguma coisa, o nosso cérebro vai acessar esse repertório para influenciar essa nossa criação. Não foi você que falou que estava analisando umas campanhas para um projeto que você ia criar? É isso. Né? Só que se a gente amplia para a leitura de mundo, para todos esses canais de comunicação, para todos esses tipos de arte, olha o repertório que a gente tem para de fato chegar a uma ideia, para de fato chegar a um projeto ou um novo texto que a gente vai gerar a partir desse repertório. Sim, eu acredito que nem seja só para montar um projeto, mas eu acho que quando você analisa, você acaba literalmente criando um repertório, mas você está ampliando também aquilo que está nas mídias atualmente. O que está sendo produzido atualmente, né? O que está sendo produzido hoje é resultado do repertório de quem produz. Isso é fato. E aí, eu quero entrar na questão da criatividade. Por quê? Porque a nossa área, a gente fala muito sobre criatividade, né? A gente fala muito sobre ideias brilhantes, aquela sacada genial que o publicitário XY teve, foi lá, ganhou um Cannes com aquela campanha. Oi, boa noite, pode entrar, bebê. Tudo bem? Gente, vamos destruir esse castelo. Não existe sacadinha genial que veio do nada. A criatividade é algo que a gente experiencia, trabalha e cria ao longo da nossa vida, da nossa trajetória. É o que vocês estão fazendo aqui hoje, conversando comigo, e fazem no curso a todo momento. Então, assim, uma ideia, ela não surge do nada. Não é uma sacada genial que eu tive, que veio sem nenhuma relação com o todo ou com aquilo que eu consumi ao longo da minha vida. Toda ideia partiu de uma outra ideia já existente, ou de uma referência, ou de algo que eu já li. Então, a criatividade, ela não nasce do nada. E nada é completamente original. Quem fala isso pra gente, muito voltado para a criatividade, para a criação e para a publicidade, é o Austin Kleon. Mas, antes dele ainda, o Lavoisier falou pra gente que na natureza nada se cria, tudo se transforma. E aí o Austin vai lá, pega isso para trabalhar a criatividade. Pode entrar, boa noite. Aí o Austin traz isso para a criatividade, para mostrar pra gente que um texto, uma campanha, qualquer coisa, uma pintura, uma fotografia, ela não vai nascer do nada. E a gente também tem outro castelinho que a gente tem que desfazer. O da criatividade, como se fosse algo, eu nasci criativo, porque eu sou criativo. Eu sou de Gêmeos, eu sou criativo. Eu sou de Touro, não. Não é assim. Não é um dom que nasce com a gente como se fosse algo inerente, essencial. É algo que a gente constrói. E também é isso que ajuda a gente a atribuir valor à nossa profissão. Porque senão parece que a gente é só criativo, né? Que a gente não estuda, que a gente não tem técnica, que a gente não tem repertório. Não é por aí. Para exercer a criatividade e para trabalhar qualquer peça de criação, vou voltar isso um pouco para o texto. Para escrever, a gente precisa conhecer
as técnicas. E para ter uma grande ideia, essa história da inspiração do poeta que sentou lá no lago observando as flores e comendo madeleines e tomando chá, não existe. O que existe é repertório, olhar para a realidade e aí sim uma habilidade de transformar isso em arte. Aí sim uma habilidade de transformar isso em texto, que é o que vocês estão trabalhando aqui no curso. Essa habilidade. O resto é repertório. Isso é exercitado também. Então a criatividade ela é uma combinação de tudo que eu construí antes, mais as técnicas que eu tenho para aquilo que eu quero criar. É meio que uma junção. Percebem que é tudo trabalho e muito pouco inatingível assim de inspiração. E agora muito importante, a criatividade, quando a gente fala que nada se cria, tudo se transforma, que uma ideia não surge do nada, a gente não está falando de cópia, a gente não está falando de plágio, a gente está falando de conversa. As artes conversam entre si. Tudo é referência. Tudo é referência. Vou citar 2 exemplos antes da gente continuar aqui nossa conversa com os slides. Tem uma série que eu amo, que é da minha época de adolescente, mas ela está na Netflix até hoje, que é Gilmore Girls. Eu fui criada pela Lorelai. Ela me criou como filha. Foi minha mãe da ficção. E essa série, por exemplo, ela tem de forma bastante explícita muitas referências. Todo o diálogo dessa mãe com a filha, da Lorelai com a Rory, é referência. Eles falam de filme, de cantor, de banda de rock, de peça de teatro, citam países. Elas conversam, toda a conversa delas, a roteirista, né, os roteiristas dessa série fizeram questão de fazer uma série que tem muita referência. E está ali explícito. Eles citam explicitamente no diálogo as referências. Ou até na construção do personagem. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma menina que é uma personagem que é super leitora, como é que eu vou construir ela? Como que eu vou mostrar como essa menina pensa? Botando ela sentadinha no coreto da praça, lendo A Redoma de Vidro da Silva Plath. Também é uma referência explícita. Aí vamos lá, tudo é referência. Aquele filme do Leonardo DiCaprio com A Ilha do Medo. Não sei se todo mundo viu, mas depois, se vocês não viram, assim como a série, dá uma pesquisada, porque vocês são muito novinhos para as minhas referências, brincadeira. Mas A Ilha do Medo tem uma cena dele abraçando a Michelle Williams no filme, afetuosamente, carinhosamente, que, para mim, que tenho essa referência, eu olhei e falei, é o quadro O Beijo, do Gustavo Klimt. E foi, depois a gente descobre, analisando e vendo a direção, falando que se inspirou, sim, no Klimt, numa obra de arte. O que esse diretor fez? Ele lembrou da obra de arte que ele leu, do Gustavo Klimt, que é O Beijo, que é um homem abraçando uma mulher para ir beijá-la, na posição exata que ele filmou a cena e que ele dirigiu, falando para aqueles atores ficarem assim. E a estética, as luzes, tudo faz referência à obra do Klimt. Não é tão explícita, é mais implícita, né? Você tem que conhecer o quadro para falar. Gustavo Klimt ali. De novo, DiCaprio, O Lobo de Wall Street. Tem uma cena que ele grita. E eu acho que ele chega a colocar as mãos no rosto. Para mim, me levou direto para o quadro O Grito, que é aquele assim. Vamos mais longe, lá na minha época de criança, vendo Macaulay Culkin com Esqueceram de Mim. Assim, tudo é referência. Algumas mais explícitas, outras a gente tem que ter leitura de mundo para interpretar. Porque imagina só, eu vendo esse mesmo filme, mais novinha, nunca vi uma obra do Gustavo Klimt. Eu ia achar bonito. A cena é bonita. É emotiva, me emocionou. Mas olha a leitura que a Aline, que tinha visto o Gustavo Klimt, fez. Na hora eu falei, caraca, é igual. E o filme faz isso, a moda faz isso. Gente,
que foi o Met Gala esse ano? Foi Fashion is Art. Aqueles vestidos, aqueles, né, figurinos, aquelas obras de arte também produzidas por aqueles designers famosíssimos, estavam copiando aqueles quadros, aquelas obras de arte? Não, é referência. E se a gente não conhece, a gente não capta. A gente olha e fala, é um vestido bonito. Virou trend no Instagram de ficar identificando o que remete a quê, né? Não, e eu sou millennial, né, gente? É óbvio que eu fui no ChatGPT e fiz a minha foto falando assim, ChatGPT, com tudo que você me conhece, como eu me vestiria para o Met Gala? Mas eu não vou mostrar para vocês. Já tem. Eu fiz. Vou ver. E aí, gente, se tudo é referência, toda arte conversa com outra arte. Inevitável. Aqui eu trouxe uma linha de pensamento e uma inspiração que eu consegui enxergar em todas essas obras. Mas façam esse exercício depois e faz ao contrário, parte do meme. Pega um meme... Que é a redução da redução da redução da redução. Que é o canal, né, que realmente reduz ali para um formato que é uma imagem. Às vezes com uma legenda, alguma coisa. Parte do meme, tenta ver quantas outras obras você consegue identificar ali. Faz o contrário do que eu fiz, mas pensa aqui comigo. Talvez nem tenha sido proposital, tá? Às vezes não é proposital, que a referência acontece. Mas olha só. O que a Alice nos Países das Maravilhas, né, faz ali, essa personagem, esse livro? Questiona a lógica, os sentidos, ela quer sair do óbvio, ela quer viver uma aventura, ela quer sair da realidade. E ela sai da realidade. Aí a gente vai para um filme, Matrix. Qual é o questionamento desse filme? Até que ponto o que a gente vê é real? Eu estou vivendo na realidade? É um pouco o inverso da Alice, né? A Alice sai lá, daquele mundinho dela, e cai no buraco, uma outra realidade se abre para ela. Mas Matrix está falando de realidade também, de como a gente enxerga a realidade, como a gente vive, como a gente imagina. Aí, eu peguei um editorial de moda que trouxe do Magritte, do René Magritte, essa obra que eu acho que pelo menos todo mundo aqui já viu, né? Que é de um homem com um chapéu coco, uma maçã verde no rosto dele. Aí o surrealismo na moda vai traduzir também essa quebra de padrões, ó. Eu quero questionar a lógica e os sentidos, eu busco liberdade e eu quero enxergar outros mundos. Aí o que a campanha publicitária vai fazer? E assim, eu peguei uma da Absolute, mas vocês vão perceber que a Absolute tem uma linha de redação e de campanha muito sólida. A Absolute está sempre falando sobre quebrar expectativas, viver aventuras, meio que sair um pouco da realidade. Esse convite para sair da realidade é um pouquinho mais sutil, porque se trata de uma bebida alcoólica já, né? Então acho que eles não querem ser tão clichês, mas olha lá, a criatividade que transforma a perspectiva e impacto, ver o mundo de outro ângulo. É o tempo inteiro, toda a campanha da Absolute vai falar sobre isso. Eu quero enxergar outras realidades, eu quero ver a vida de uma forma diferente. Aí vamos pro meme, gente. Quando eu crio um meme, expectativa versus realidade, o que eu estou fazendo? Eu não estou sendo Alice? Eu estou vivendo uma coisa, mas eu estou imaginando querer viver outra. É tudo referência. Então existe uma conexão, só que é tudo referência, mas como é que isso se constrói e se resolve no mundo? Através da conversa entre essas artes, entre essas obras, entre essas linguagens, entre esses canais. Então, a conexão é a chave. Todas essas referências, elas vão explorar o mesmo tema. No caso aqui, é o que é real sobre realidade. Essa inquietação foi inspirando ideias, narrativas, soluções criativas, chega na moda, chega na publicidade, chega no meme. E é assim que a gente vai conseguir criar. Aí eu trouxe aqui
uma referência de séculos. Caravaggio, um artista primoroso. Ele meio que inaugura na arte essa questão de, através da luz e da sombra, dê uma olhadinha atenta aqui para essa obra dele, que é a que está desse lado. O que a luz faz nesse quadro? Ela meio que não leva o nosso olhar para a cena. Ela direciona para onde a gente tem que olhar, né? E esse trabalho de luz e sombra, o Caravaggio faz isso muito bem. E o mais interessante é que ele tira da janela essa entrega. A luz não entra pela janela lá. Não é a janela. Não é a janela que está aberta. Não é a janela. E ele joga pra gente pra lá, né? Porque tá todo mundo olhando pra cá. Se não tivesse esse jogo de luz, de repente, o que a gente ia observar primeiro? Para onde eles estão olhando, o que eles estão vestindo. Só. Mas não para onde eles estão olhando, observando eles. Seria, se está todo mundo olhando para lá, eu vou olhar para lá. O que eles estão olhando ali? Mas não, olha onde ele joga a luz. No rosto deles. Na cena toda. Então ele vai direcionando. Caravaggio faz isso muito bem. Esse jogo de luz e sombra. Aí, vocês acham que parou no Caravaggio isso? Será que ele... Um clássico, ele vai sempre viver entre a gente. Porque é a partir disso que vão sendo formadas as outras ideias. Aí eu tenho lá o Bleu de Chanel. Campanha de perfume, gente. Tem coisa mais sensorial, para vocês que são publicitários, tem coisa mais sensorial que busca trabalhar com todos os nossos sentidos, já que a gente não pode cheirar no comercial, não pode cheirar na foto, não dá para cheirar no vídeo que a gente vê lá no Instagram, no post patrocinado. Eu preciso mostrar essa fragrância de outras formas. O que ele faz? Luz e sombra. Porque é um perfume muito intenso, amadeirado, uma fragrância forte, mas ao mesmo tempo que dizem que é misterioso, que é um cheiro misterioso, que traz uma vontade da pessoa ficar sentindo aquele cheiro e descobrir o que é. Não são notas claras. Por exemplo, quando tu passa um perfume super fresco, você logo de cara fala assim, isso é flor de laranjeira, isso é não sei o quê, é cítrico, então tem limão, tem bergamota. As notas são meio misteriosas, então ele trabalha com isso. Mas de onde que ele tirou isso, gente? O diretor de arte dessa campanha. Não necessariamente de Caravaggio, mas de tudo que o Caravaggio foi influenciando. Fotografia, gente. Vocês trabalham com fotografia aqui. É jogo de luz e sombra. Quantas vezes a gente não viu grandes fotógrafos e fotógrafas trabalhando com essa estética do Caravaggio? Então, uma pintura de séculos atrás, ainda hoje, influencia a nossa fotografia, o cinema, a publicidade. E aí, o que a gente percebe é que essas referências elas vão atravessar as linguagens, né? A publicidade ela vai pegar referências culturais da arte, a arte vai alimentar a publicidade e a publicidade vai, por consequência, alimentar a cultura. Por quê? Porque algumas não, muitas peças publicitárias acabam virando cultura hoje para o que a gente consome. Mesmo vocês que não estavam nem aqui quando teve aquela propaganda do cara do Bombril, vocês, enquanto publicitários, sabem que é uma referência cultural. Então, uma arte vai sempre influenciando a outra e sendo referência para as outras. A gente vai mudar ali a linguagem, mas ela vai estar sempre presente. A moda sendo influenciada pela arte, a gente citou o Met Gala, né? Enfim. E as próprias criações. Porque eu estou falando da moda, eu falei muito de editorial, né? Da Vogue, enfim. Mas os designers, eles olham para a arte para produzir as roupas que, inclusive as que chegam até a gente um pouco menos couture, né? Menos cultura assim, e chega aqui para a gente também influenciada por outras linguagens e outras referências. Aí, voltando para aquela questão que a gente também tem que tomar cuidado, né? Quando o Austin fala para a gente, o Lavoisier, que nada se cria do zero, a referência ela não é uma cópia.
é uma conversa, é um diálogo. Ela serve de inspiração para que eu crie algo novo. Então, depois que eu consumi toda essa leitura de mundo que eu tive, eu gero uma nova ideia e crio algo novo a partir dessa referência. Não se trata de imitar, a gente vai interpretar. O novo nasce desses encontros e grandes ideias nunca vêm do vazio, como eu falei lá no início. Elas sempre vão fazer referência a algo que a gente já viu existente por aí, tá? E vou citar um outro exemplo aqui interessante sobre essa questão do novo. Uma mesma obra, eu já falei que pode ser lida diferente por várias pessoas, certo? Uma mesma obra pode ser adaptada de maneira diferente para outros formatos. Quando o que a gente tem muita adaptação no mundo que a gente vive, certo? Tem o livro, aí faz o filme ou faz a série. Tudo essa é a mesma narrativa, é a mesma obra inicial, mas é um novo que se cria, uma nova obra que se cria a partir dali, né? Eu estou vendo aquela série agora dos Testamentos, que é derivada do conto da Aya. É um exemplo disso. O livro da Margaret Atwood, o original, está ali, mesma narrativa. Ela ela cria muito bem, porque ela é uma excelente escritora e cria imagens muito bem. Ela cria imagens ali daquela cidade, daqueles personagens, daquele regime. Mas quando ela vai para a série, algo novo é criado a partir dessa adaptação. Porque é com as referências do diretor, do roteirista, dos atores. Uma mesma atriz, uma outra atriz vivendo a mesma personagem, com o mesmo diretor, com tudo igual, já resultaria para a gente num outro produto, numa outra obra. Então, referência, criatividade, ideia, a gente está falando de diálogo, de conversa, nunca de cópia, tá? Aí, já que a gente quebrou aquele castelinho da criatividade, o que faz alguém ser criativo em comunicação? Será que é ter um monte de ideia? Será que é uma inspiração que vem do nada? Será que é nascer criativo? Não é, gente. Não é necessariamente ter muitas ideias. É perceber essas relações e saber olhar para o mundo, para aquilo que está à nossa disposição para ler, analisar, como a colega falou, interpretar atentamente, com um olhar diferente mesmo, para que a gente possa, assim, fazer uma nova interpretação e criar algo novo. E também não é algo assim que a gente tem esse movimento, né? Principalmente no meio acadêmico ou em coisas mais práticas. Funciona muito, a gente faz muito isso, de sentar e buscar referências na hora para tentar criar algo novo. Mas tem ideias que vêm não necessariamente estimuladas por uma demanda. Eu tenho que criar aquele projeto. Não, às vezes você leu aquele livro, comeu num restaurante tal, sentiu um cheiro tal, lembrou de uma fotografia, ouviu um meme e aquilo te dá nossa, isso aqui é muito legal. Acho que eu gostaria de escrever algo sobre isso. Acho que eu gostaria de criar algo sobre isso. Então, é perceber o mundo, é olhar atento. E eu sempre falo isso para a Kátia, o publicitário tem muito de artista. Artista que eu falo de arte mesmo. É uma profissão, a gente tem que sempre lembrar o valor dela, mas tem um pé ali na arte muito forte. E percebam que todo artista, ele olha para o mundo de uma maneira diferente. Já perceberam? O que o artista faz? Ele pega a realidade que existe ali e
transforma em algo novo, porque ele conseguiu olhar para aquilo de maneira diferente. E aí todas as profissões, áreas de estudo, disciplinas que estão ligadas à arte, a gente tem que exercitar esse mesmo olhar. Que é olhar para a vida de vez em quando como se fosse algo estranho, e não algo que a gente está acostumado todo dia. Eu acordo, escovo meu dente, boto minha roupa, no meu cabelo, olho as redes sociais, vou para a faculdade, vou para o trabalho. É parar, às vezes, para olhar. Sobretudo agora na geração de vocês, que é tudo para ontem, tudo muito rápido, tudo muitas vezes vem mastigado em vídeos de 30 segundos. E a experiência? E o olhar atento? E o conseguir enxergar uma referência para ter uma ideia? Então, assim, é muito importante para o publicitário exercitar esse olhar assim como artista, que é olhar para o mundo de uma maneira diferente. Um artista olha uma cena e transforma aquilo numa fotografia. Porque, de repente, eu ia fotografar a mesma coisa e não ia sair daquele jeito, com aquele olhar, com o que aquele artista enxergou. E aí não precisa ir longe, a gente pode trazer para a profissão mais próxima, né? Para não tão artista. O designer de produto, designer de carro, designer de arquitetura, de móvel. Gente, o que o Imes faz quando cria uma poltrona daquela linda? Transforma uma cadeira que serve para sentar numa obra de arte, que vai para além do conforto, ele quer que seja bonito. Por quê? Porque ele observou a realidade, porque ele leu o mundo. Então, a nossa profissão também precisa exercitar esse olhar. E é esse o diferencial do publicitário que, de fato, cria algo que faz sentido para a sociedade que a gente vive, que tem impacto e que seja bom. Eu também fui influenciada, obviamente, ao longo da minha vida. Eu também fiz a minha leitura de mundo, né? Então, tem obras, artistas que me influenciaram muito. Para essa palestra eu trouxe alguns deles até para falar com vocês. A Michelle Petit fala muito sobre a leitura, ajudar a construir quem a gente é. Porque lembra que eu falei que não é só decodificar? E a psicologia já fala, né? A gente se reconhece pela linguagem. Por que a gente faz terapia falando? Para que a gente possa ir construindo aquilo. A gente se constrói pela linguagem, o ser humano se constrói pela linguagem. Então, quando a gente lê atentamente, seja um livro, seja um vídeo, a gente está exercitando essa nossa construção. Tudo isso que formou lá a nossa biblioteca invisível, nosso repertório, forma quem a gente é. O Ítalo Calvino fala sobre essa questão que eu estava tratando agorinha, que é a forma de olhar. A gente precisa olhar devagar para as coisas, para que de fato isso se transforme numa leitura que tenha algum valor para o que a gente vai criar. Porque senão só passa pela gente. E o Paulo Freire, como eu falei, ler não é só saber língua portuguesa e ler a palavra que está ali escrita. É interpretar o mundo, é atribuir sentido, é construir relação, é se aprofundar de fato. Aí, gente, a Kátia falou no início. Eu não vim da publicidade de formação. Mas tudo o que eu fui lendo ao longo da minha vida, em termos de leitura de mundo, me leva para onde eu estou hoje. Eu venho da educação, como eu falei para vocês. Eu vou para a redação estratégica já logo de início. Passo para o X-Writing. Trabalho agora, né, nos últimos 5 anos até agora, principalmente agora que está fervilhando esse tema, com IA, com estratégia de negócio. E aí eu posso dizer para vocês, a ferramenta que eu mais uso hoje não é a IA. Não é o Figma, não é o ChatGPT, não é o Gemini. A ferramenta que eu mais uso hoje é o repertório. Porque é isso que vai me diferenciar enquanto profissional. Porque quem faz a governança da IA? Somos nós. Então, o que diferencia um bom profissional de publicidade hoje é o repertório que a gente constrói. É o exercício do nosso olhar. Porque o resto todo mundo tem.
eu fiz a faculdade, eu conheço as técnicas. Isso todo mundo tem, gente. Todo mundo que faz publicidade tem a mesma coisa. O que vai diferenciar do cara que ganhou o Cannes? É o olhar, é a leitura que ele teve para poder criar algo novo. Então, o repertório tem muita importância no que a gente vai ser enquanto profissional, enquanto pessoas, né? Falando assim de uma forma mais até subjetiva e pessoal. Quem a gente está muito atrelado à leitura de mundo que a gente fez. E aí, eu quero deixar uma provocação, né? Todo mundo fala provocação, mas eu quero deixar um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Uma provocação. Que mundo você está lendo hoje? Sabe por quê? O que você está lendo hoje é o que vai fazer você ser publicitário amanhã. O que você constrói de repertório hoje é o que vai te ajudar a criar uma peça no futuro, um texto. Então a gente precisa exercitar esse olhar, né? E estar sempre atento que as referências que nos alimentam agora são as ideias que a gente produz amanhã. Então, que ideias vocês querem produzir? A gente já sabe que criatividade não vem do nada. Tá? Então, eu deixo esse questionamento para vocês. Que mundo que vocês estão lendo hoje? O que vocês querem... Além desse, né? O que vocês querem criar no futuro? Começa a ler agora. Quando eu falo ler, não necessariamente livro, né, gente? Começa a ler agora, pensando no profissional que você quer ser quando você se formar. Ou nos trabalhos que vocês já estão fazendo hoje. O que eu trouxe aqui hoje? Esse material, obviamente, eu vou pedir já pedi a Kátia para disponibilizar para vocês. As referências que eu usei hoje, Caravaggio, René Magritte, Eduard Hopper, as campanhas que eu trouxe, outras que eu acho que são importantes vocês darem uma olhada também, que eu não usei no slide, mas que eu acho legal vocês olharem, marcas que trabalham muito bem esse diálogo, essa conversa de referências e de obra, e que são marcas que, na sua maioria, foram muito premiadas em termos de publicidade. Alguns livros que eu citei e os autores que são referência também para que... Minha referência de vida, né, e, consequentemente, de palestra também. Gente, eu quero muito, muito agradecer o bate-papo, a troca, os olhares. A UCP é um lugar que eu amo, é a minha segunda casa, né? Esse ano eu faço 20 anos de UCP. Como eu falei, né? Entrei aqui aluna, então é um lugar que eu amo muito, que eu tenho muito carinho. Mesmo para quem não foi meu aluno, eu sinto como se fosse aluno. É uma extensão da casa. Então eu quero agradecer vocês pela oportunidade de bater esse papo, pela essa plateia tão quietinha, né? De prestar atenção e ao mesmo tempo tão participativa. Foi muito calorosa, eu agradeço muito vocês, viu? Obrigada. Deixei ali Instagram, LinkedIn e o meu portfólio para vocês manterem contato comigo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, preciso de apoio para alguma coisa, Aline, que livro que eu uso para isso, quero trocar uma ideia, eu quero ir para o mercado, blá, blá, blá. Me adiciona, pelo menos no LinkedIn, manda uma mensagem, fala comigo, que a gente segue trocando e segue conversando, criando referência junto, tá? Perguntas, comentários, algumas reflexões? Quem quer contribuir? Aí eu só ia pedir que eu vou compartilhar aqui o microfone para a gente ter qualidade na nossa gravação, na nossa filmagem. Alguém? Que eles não vão fazer pergunta, Kátia. Vamos lá, claro, Vitória. Nada como ter veteraníssimos. Maravilhoso. Não é... Boa noite, primeiramente. Boa noite. Não é nenhuma pergunta, não, que você estava falando sobre as referências e tal. E aí, assim que você falou, a primeira coisa que me lembrou foi Harry Potter, porque a J.K. Rowling falou que o autor de As Crônicas de Nárnia foi assim, um grande inspirador dela. E se a gente for parar para pensar, para ver, não é nada confirmado, né? Mas se a gente for parar para analisar, os fundadores das casas de Hogwarts e as cores batem com os 4 irmãos das Crônicas de Nárnia.
e bate a personalidade deles também, né? Então, se a gente for ver e se a gente tiver esse repertório, a gente consegue ver talvez uma referência por ela ter falado que uma grande inspiração para ela. Eu acho que da forma como você mesma conversou com as duas obras, ela nem precisa falar nada. Lembra que no iníciozinho eu falei que parte da obra é de quem está lendo? Então a gente nem precisa que a J.K. Rowling confirme para a gente se aquela referência de fato existiu, é implícita ou explícita. De repente, de fato, pela sua leitura, eu vejo uma referência implícita entre os 4 personagens e as 4 casas de Hogwarts. E o estilo é muito parecido, né? Agora falando um pouco como professora de literatura. O estilo é muito parecido, né? De fantasia, enfim. É óbvio que ela lia esse autor, né? E as referências, como eu disse, nem sempre são explícitas. Mas a gente consegue pescar a partir do nosso conhecimento, da nossa leitura de mundo. Se você lê os dois, você consegue comparar. Perfeito. Comentários? Alguém quer comentar? Não? Aproveitar, fala um pouco do curso. Do curso. É verdade. Gente, como vocês sabem, então só para fazer mais uma chamada aqui, além desse bate-papo de hoje, eu propus também para a UCP um curso falando sobre a disciplina de Content Design e a IA. Então, como que a gente pode usar algumas ferramentas de IA que estão disponíveis hoje no mercado para apoiar o processo de trabalho em design, especificamente em content, né, conteúdo, redação estratégica. Dia 30 agora, tem uma turma que já fechou, a gente tem 60 inscritos para essa turma. Quem se inscreveu? Só de curiosidade, alguém acessou? Porque eu compartilhei a arte do curso. Alguém se inscreveu? Então, realmente, os 60 não são o CP. E já que essa turma fechou com um número o dobro do máximo, a gente vai abrir mais uma para o dia 20 de junho, tá? Então, depois a Kátia vai compartilhar com vocês, acessem, vejam a ementa com carinho para ver se interessa a vocês. Eu acho que faz parte, né? Sobretudo quem quiser trabalhar com redação. Quando eu digo redação, desde campanha para social media, enfim, redação estratégica, tá? É isso. Dúvidas? Sem perguntas? Então vamos encerrar por hoje. Eu queria lembrar vocês o seguinte: a lista de presença tá... Cadê? Está circulando por aí. Não deixem de assinar a lista de presença. Quero agradecer a vocês a participação. Estamos gravando a palestra de hoje, porque eu acho que é aquele tipo de conteúdo que nós voltamos várias vezes e, ao irmos buscar a inspiração, a gente sempre faz releituras e sempre descobre algo novo. Então, a Aline veio propor realmente essa questão reflexiva acerca do repertório e uma ponte significativa com o que nós refletimos na semana passada, né? Nós falamos muito sobre a questão da IA nas nossas vidas, a angústia de seremos substituídos, não seremos substituídos, qual a nossa essência como pessoas e como profissionais, porque o impacto no que nós fazemos, ele é grande, ele é relevante, né? E, assim, para mim, particularmente, eu fiz conexões e casa muito com essa questão da importância da construção, do repertório. E interessante que o Geraldo também deu uma entrevista para essa nossa série comemorativa de 10 anos, e ele estava falando exatamente da questão do repertório. E aí ele me manda um link no Instagram de um grande executivo de marketing falando, né? O que está em voga hoje, o que é tão relevante hoje, que todos nós precisamos ter, que é o repertório, porque ele é individual, é igual a nossa digital. Não temos repertórios iguais, mesmo que nós sejamos impactados. E aí, quando você estava falando, me lembrei, o mapa não é o território. Quem já ouviu falar? Eu falo muito essa frase. É neurolinguística. O mapa não é o território. Estamos aqui num território comum,
né, sendo impactados e acolhidos com um discurso, uma mensagem, uma linguagem, uma experiência da Aline. Somos atravessados, nos permitimos ser atravessados por essa linguagem, mas o mapa perceptual de cada um, o que cada um leva consigo, é completamente distinto. Não? Por causa das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos interesses. Então, essa construção ela é única. É o que nós temos de melhor. Então, é algo que talvez, não vou afirmar com certeza, algo que ainda a IA não possa construir, né? Então, eu acho que toda essa promoção de reflexão que nós temos tido nas últimas semanas está nos permitindo construir a nossa percepção de mundo a partir desse novo marco, né, que é a IA. Foi a internet lá atrás. Sim. Né? Vocês nasceram, vocês não viveram o impacto. Eu, particularmente, vivi significativamente esse impacto. Vocês já nasceram com a internet. E agora a IA, esse grande impacto na vida de vocês. Né? Na minha 2 vezes, né? Eita. Enfim, então, muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Obrigada, gente.